em Teresina para lançar um livro, proferir uma palestra. E ao que se sabe, e se eu estiver cometendo aqui um erro, a senhora pode já me corrigir de cara. A senhora tem uma postura bastante polêmica, não é? Lá em Santa Catarina costumam dizer que sou o Bolsonaro de saias. É mesmo. É um a senhora é elogio. deputada pelo PSL. Pelo PSL. É um elogio, é? É sim. A senhora recebe assim? É assumida, né? A polêmica mais recente, mas já a gente fala do livro e tudo, é de que a senhora teria recomendado alunos a filmarem professores em sala de aula. Dá para a senhora explicar qual a motivação que levou a senhora a essa orientação, por favor? Na verdade, essa já era uma recomendação do nosso presidente Bolsonaro, antes mesmo de eu me pronunciar a esse respeito. Depois que eu falei sobre o assunto, até Janaína Pascoal se pronunciou favorável à produção de provas dentro do ambiente escolar, o Eduardo Bolsonaro também, inúmeros outros intelectuais, como o professor Olavo de Carvalho, que foi De quem a senhora foi aluna, né? Isso, sou ainda. A senhora é aluna, perdão. Isso. E recentemente ele foi, inclusive, elogiado internacionalmente. A ideia de filmar os professores é a ideia da fiscalização. Não existe nenhuma categoria profissional isenta à fiscalização, né? Os deputados, por exemplo, trabalham durante as sessões filmados o tempo todo, ao vivo. E o bom professor, ele não tem com o que se preocupar. Afinal, a sua aula como funcionário público é uma aula pública. E eu mesma era professora, sou né? professora. A senhora não acha que isso pode tirar a atenção do aluno ao tempo em que ele está ali comprometido em filmar, deixar de ater-se, por exemplo, Pois é, a ideia seria ensinamentos? colocar a câmera A melhor, não ser né? que fosse uma câmera de vigilância já na sala excelente. logo. Eu estudo, na minha faculdade tem câmera. Mas é já uma câmera da própria escola, né? E eu deputado? já lecionei, inclusive, E a numa Câmara dos escola que Deputados câmeras. tem transmissão ao vivo, não por obrigação, mas por opção. Sim, por Tem opção. transmissão ao vivo, não por fiscalização. Se bem que hoje não consegue mais reverter isso, não. Não, Nem não que queira. consegue mais. Agora, não é. Agora, professora, a pergunta é a seguinte: não existem outras formas do que essa. Porque eu acho que, de uma certa forma, é uma invasão, não é? Na sala de aula. Não existem outras formas, eu concordo com a senhora, que tem que haver realmente. Mas não existem outras formas mais leves de fiscalizar se há realmente esse patrulhamento ideológico nos colégios? Primeiro, é importante ressaltar que a escola é pública, então qualquer um pode entrar nela, Claro. Inclusive pode pedir o conteúdo do currículo, pode conversar com o professor e qualquer pai pode ter acesso ao que é ensinado ao seu filho. A produção de prova fonográfica, na justiça a gente chama de prova fonográfica, ela é amplamente aceita no Brasil, através de inúmeras jurisprudências. Eu mesma processei uma professora minha com uma prova fonográfica que foi aceita em juízo. Nós estamos falando de crimes ou de eventuais ilicitudes, exageros. Por exemplo? Por exemplo, quando o professor ofende o aluno. Recentemente, em Santa Catarina, uma professora rasgou os cadernos dos alunos todos. Não, Certo. aí é... Como é que o aluno... Há também um aluno de 8 anos que conseguiu, a família venceu na justiça um processo e o aluno gravou, um aluno de 8 anos gravou a ilicitude da professora. Foi assim que a família conseguiu o dano moral, né? Sem a gravação, não há como provar, certo? E todo cidadão... Então a senhora está falando no âmbito das agressões. Sim, no âmbito do... Não tem nenhuma relação com o patrulhamento ideológico, né? Depende. Se a agressão tiver uma motivação ideológica, tem a ver com patrulha Isso ideológica. se pode notar através dos indicativos de que possa estar começando a acontecer um exagero. Já e só a partir temos. dali você começar a documentar. pra Nós se temos proteger e inúmeros ter um casos, instrumento, inúmeros, né? tá? Em Santa Catarina, só no ano passado, nós tivemos 2 casos. Um de uma professora que chamou a aluna, disse em aula com alunos evangélicos em sala que pastor são todos ladrões, que não adiantou Lutero fazer a reforma porque as igrejas são feitas por pastores ladrões. Nós temos vídeos de professor chamando pastores de vagabundos e policiais de imbecis. Nós temos lá em Santa Catarina ainda, em Caçador e na Palhoça, o caso em que uma professora incita os alunos a se voltarem contra os próprios pais por causa do Bolsonaro. Então, documentação sobre isso, existem inúmeros casos. Professora, deputada, essa doutrinação ideológica ficou mais evidente agora na campanha de Bolsonaro, onde os professores, com suas ideologias mais alinhadas à esquerda, tentavam impor uma crítica, mas sob um ambiente onde ele tem uma hierarquia sobre os alunos, é isso que a senhora está dizendo? A gravidade disso é que o professor, ele tem a autoridade outorgada pelo Estado, e ele é um agente do Estado, o Estado deve ser impessoal, não deve ter preferências políticas. O professor é um agente, e além de ser um agente do Estado, ele está lidando com o vulnerável. Não esqueçamos que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente está em período de formação e são vulneráveis. Quando você coloca um professor graduado, pós-graduado, para debater política com um adolescente de 13 anos, você está sendo, no mínimo, injusto com o adolescente. Como é que eu vou... Desigual, né? Pô,
É um absurdo. Não tem ainda formação suficiente para entender. A Nem as criança, defesas. e aí, Nem as defesas, isso é né? importante dizer, o ambiente escolar ele tem que ser democrático, ou seja, tem que Plural. ser plural. Escola O sem aluno- partido. Exato. O aluno pode falar de qualquer coisa, pode falar do Bolsonaro, pode falar de Lula, de Dilma, o aluno pode debater. E o professor pode mediar o debate, os alunos podem dizer a sua opinião. O que não pode acontecer é o professor tentar colocar Impor. a opinião pessoal Impor para uma posição. turma inteira. Isso é um absurdo. Isso É ocorre verdade. muito em todo lugar desse país. Muito. A senhora está lançando Agora, um livro. só um parênteses. O que a senhora está falando, eu concordo. O que eu não concordo é com algumas colocações feitas, quando se abre essa discussão, de pessoas que falam, olha, nós não podemos ter viés ideológico. Mas quando diz que não tem viés ideológico, é tirar, por exemplo, o viés ideológico de esquerda e introduzir o de direita. Aí não dá. Não pode. Aí não pode. Mas como a senhora está falando, concordo plenamente. Inclusive, tem um caso de um professor que fez um churrasco para comemorar a vitória do Bolsonaro com uma grelhinha dentro da sala de aula. Pô, absurdo, eu denunciei isso. Não pode nem para um pode, lado, não deve. nem para Sem o outro. partido mesmo, né? Ser partido Muito mesmo. bom. A senhora está lançando um livro aqui em Isso. Teresina que tem como tema principal feminismo. E o subtítulo é Perversão e Subversão. Por favor, explique pra gente, professor. O subtítulo é pesadíssimo, viu? Eu defendo a ideia de que o feminismo, conforme a própria literatura do movimento feminista, ele quer perverter e subverter a identidade da mulher. Vocês lembram que houve uma polêmica no Brasil quando recebemos a visita de Judith Butler, é uma feminista que defende a ideologia de gênero. Existem feministas, inúmeras delas, como por exemplo Monique Wittig e a própria Beth Friedan, lá de 1970, que já dizia que não existe mulher. Que a essência feminina ou a feminilidade é uma invenção da cultura, Deus uma do céu. invenção masculina para subjugar a mulher. Bom, isso é a subversão a que eu me refiro aqui. Subverter a mulher, dizer que ela não tem identidade, que Claro. não existem preferências femininas. E a perversão consiste naquilo que a gente mais vê na TV sobre o movimento feminista. Aquelas mulheres andando em topless, nuas, enfiando crucifixos nas regiões genitais, etc. Né? Esses absurdos que a gente vê e que não são absurdos de uma militância. Eles estão registrados na literatura feminista. Então, Professora, a E questão- registrados como... Livros publicados. Isso, e atos de perversão mesmo. Sim, quer dizer, eu acredito uma distorção completa né, do princípio básico da defesa dos direitos da mulher. Existem falhas. Do por direito exemplo, de ser mulher. cotas para corrigir uma falha do Estado em relação a negros. Mas aí eu concordo, não sei se a sua visão é essa. Eu não tive a oportunidade e o prazer de ler o livro da senhora ainda, mas, por exemplo, feminismo. Vamos fazer uma passeata pelos direitos da mulher. Vamos fazer uma passeata pelos direitos dos homossexuais. Que direito? Todo mundo tem direito. quais direitos? Quais direitos? Exato. Todo mundo E tem direito. Humanos. São humanos, ser humanos. E muitas vezes, deputada, o movimento feminista, ele toma para si avanços para as mulheres, como, por exemplo, não o direito são. ao voto, que não são deles, né? Conquistas. Exato. É importante isso que o senhor falou, porque as mulheres, vocês vejam, os homens, eles são representados por um homismo. Tem um não movimento tem. dos homens. Não tem. Por quê? Porque os homens, eles têm cada um a sua ideologia. Não tem Nós o dia do temos homem, homens não existe. marxistas, homens socialistas, homens progressistas, homens conservadores. Os homens não têm um movimento que os representa, porque eles sabem que cada homem é diferente. Eu defendo a mesma coisa, cada mulher é diferente. Não tem como um movimento arrogar para si o monopólio da defesa dos direitos das mulheres, porque cada mulher quer direitos diferentes. Inclusive, existiam mulheres feministas que elas eram anarquistas e elas eram, por exemplo, contra o direito ao voto. As sufragistas, por exemplo. As sufragistas, na verdade, eu costumo dizer, eu já usei inclusive a tribuna para explicar esse fato, as feministas dizem que o direito ao voto foi uma conquista delas. Aqui no Brasil nós tínhamos sim movimentos pelo voto liderados por algumas feministas, como Berta Lutz. Mas veja, a primeira mulher que conseguiu um título de eleitor foi Celina Guimarães. Ela conseguiu o título de eleitor porque o marido dela, muito gentilmente, foi ao cartório e disse: eu quero um título de eleitor para minha mulher. Tá bom, vou fazer. E levou para casa. E aí ela foi entrevistada pelo movimento feminista, porque eles queriam que ela dissesse que aquilo era uma conquista dos direitos da mulher. E ela disse: olha, eu não devo nada a vocês. O meu título de eleitor eu devo exclusivamente ao meu marido. Veja, Berta Lutz era a mulher que defendia o direito ao voto das mulheres aqui, nem conhecia Celina Guimarães. Celina Guimarães conseguiu o primeiro título de eleitor da América Latina através do seu esposo, que gentilmente lhe concedeu, e não através do movimento feminista, que nem a conhecia. Berta Lutz foi conhecer a Celina depois que ela já ficou famosa. Tem, inclusive, grandes nomes do feminismo aí, da mulheres, que eram, inclusive, contra, na época, o próprio voto da mulher. Quer dizer, a maioria das conquistas, ninguém pode negar isso, a maioria das conquistas das mulheres, a maioria foi concedida pelos homens. Sim, todas. Todas. Por exemplo, a Simone de Beauvoir, quando você perguntava... Foi longe o Douglas, hein? Isso Foi aí. longe, rapaz. A Simone de Beauvoir, quando você perguntava, ela era a favor do voto da mulher, sim, do ponto de vista ideológico.
Mas ela disse que a mulher, à época, ainda não estava preparada para votar, em função da submissão. Aí ela deu uma frase histórica, por exemplo. Quando diziam, Simone, o que é que você acha quando se a mulher pudesse votar? Ela disse, votaria em quem o padre mandasse. Em que o padre Mas tava- mandasse. Então, assim, é uma coisa que foi conquistada ao longo do tempo. Deputado, eu queria aqui colocar 3 pontos importantes. A senhora é deputada de primeiro mandato? Sim. Qual é a composição geral da mesa, geral da Assembleia? Nós temos 40 deputados, 35 homens, 5 mulheres. 5, é isso que eu ia perguntar. 5 mulheres. Como é que tem sido esses primeiros meses de relacionamento com as mulheres deputadas, outras mulheres? Foi uma excelente pergunta. Nós somos em 5 mulheres e no começo do mandato, assim que eu me elegi, alguém da Alesc me telefonou para perguntar se eu tinha interesse em compor a bancada das mulheres. Aí eu perguntei, quantas mulheres são? 5 é um grande número, é um número recorde. E eu falei, por acaso os homens, que são 35, têm a bancada dos homens? Não, mas por quê? Veja, porque os homens não têm um interesse só. Então quer dizer que eu, porque sou mulher, tenho que ter um interesse em comum com as outras 4. E isso realmente não aconteceu. Eu faço parte hoje da bancada da mulher, com muito atrito, e as outras 4 mulheres são mais progressistas e eu sou Quem conservadora. me ligou não leu seu livro, né? Não, e aí, exatamente, nós fizemos uma homenagem para as mulheres, por exemplo, e eu fui falar nos meus 3 minutos de discurso e durante a minha fala, um outro grupo de mulheres feministas gritava, mentirosa, vergonha, estúpida. Então, veja, não é o feminismo não é um movimento que defende o lugar de fala da mulher. Não é? Eu sou uma deputada, estou no meu lugar de fala, a tribuna. E o movimento Não deixaram falar. Pois então, é isso que eu digo. Esse movimento, o feminismo, ele não representa todas as mulheres. E as mulheres, elas têm que ter a liberdade Reserva de de mercado. dizer que não querem. O seu partido, o PSL, vem sendo acusado de ter usado mulheres como laranjas, Brasil afora. O seu caso não é um desses. Está bem fora disso. E é bom esse assunto, porque, veja... Como é que a senhora analisa essa Como postura é do que- partido e essa situação de mulheres, porque tem uma cota estabelecida, um percentual que tem que ser ocupado, e mulheres lá servindo a esses interesses, não só do PSL, é bom que se diga isso, Sim. dos demais partidos Sim. usam também desse expediente. Toda Pois não. corrupção é extremamente condenável. Isso. Agora, essa questão dos laranjas, como é que ela se construiu? Primeiro, as mulheres não têm, em essência, interesse por política. Elas não têm. Se eu fosse um homem dizendo isso, eles estariam dizendo que eu estou dizendo que mulher não deve participar. Mas eu sou mulher, sou deputada, recebi 35 mil votos e estou dizendo, as mulheres, no geral, não se interessam por política. Os senhores podem pensar nas suas avós, É tias, verdade. mães. Ok. Então, as mulheres, não há nenhuma lei que proíbe o ingresso de mulheres em partidos. Elas podem entrar. Elas podem ser 80% do partido, 100%, quantas elas quiserem. Elas sempre puderam. Elas só não participavam porque não queriam. Aí, o movimento feminista, veja bem, ele entende que as mulheres precisam de incentivo para fazer coisas pelas quais elas não têm interesse. Aí eles criam a cota do 30%. Essa cota, ela não é 30% de mulheres, 30% é o mínimo que tem que ter um gênero. Então, Um gênero, não é mulher, é um gênero. pode ser um partido com Pode ser 70% homem, pode ser mulher. Exato. Então, eu preciso que tenha, para cada 7 homens, 3 mulheres. Isso o partido não consegue. E eu estou falando do PSL, que é uma o partido que mais dificuldade. elege mulheres. É. Nós temos um grande número de mulheres engajadas, porque somos um partido engajado. Temos muitas mulheres, mas mesmo no nosso partido, é difícil encontrar uma mulher que queira se candidatar. Então, veja, quem foi que criou o problema do laranja? Foi o movimento feminista ao dizer que o partido tem que receber um mínimo de mulheres, mesmo que elas não queiram. Aí o que a gente tem que fazer como partido? Convidar mulheres que não querem se candidatar, que não estão interessadas. Além disso, É muito contundente, impactante uma mulher dizendo isso. Uma mulher qualificada, preparada, como a senhora é bom que se diga, aliás- mas dizendo isso, porque aliás, senão vai se dizer que é é machismo, machismo. que é não sei o quê. Então é muito, Ninguém muito é melhor do importante. que ela pra dizer não, isso. olha, a senhora talvez tenha essas informações, mas no Nordeste brasileiro, principalmente, o que nós vemos aí Tá de maridos que Bota ficam esposa. impedidos pela lei de serem candidatos, aí pega uma mulher à força e diz, você vai ser candidato, entendeu? Aí bota a mulher lá e quem fica mandando é ele, ela diz assim, eu tô aqui obrigada, não quero estar aqui nesse negócio, eu queria estar fazendo era outra coisa, mas não, você vai pra política, você vai ser candidato, entendeu? Aqui, deputado, aqui no Piauí, tem mulher que foi eleita porque o marido não podia ser candidato. Isso. E ela, por causa dele, ficou inelegível. Porque quem mandava era ele. É. Ele meteu a mão na prefeitura Ah, bom, mas e ela essa- ficou Não, prejudicada. ele rouba, depois fica Ele impedido, roubou. depois bota a mulher e inviabiliza a mulher, mas não entendeu? tem nada mais exemplar do que isso, do que o próprio presidente Lula ter colocado a Dilma lá, que é a sucessora dele, que não tinha É. absolutamente nenhuma competência. É pra verdade, exercer isso o é cargo. fato, ninguém pode negar. E você veja, o primeiro fato, então, é que o movimento feminista nega as nossas tendências. Os homens têm tendência a gostar de futebol, e deixa eles gostarem. Aham. As mulheres têm tendência a, quando abre o YouTube, elas não querem ver vídeo do Mão Santa discursando. Elas querem Deputada, ver o vídeo de jornalismo maquiagem. hoje está quase que majoritariamente feminino. As mulheres gostam do jornalismo. Claro. Você observa repórteres, apresentadoras, Comunicação. produtos. Elas gostam, estão ocupando um espaço maravilhoso. Deputada, né? a senhora- Porque querem. A senhora... Como é que a senhora analisa o Dia da Mulher? Dia da Mulher. Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher foi proposto
também por mulheres socialistas. Se não me engano, o nome da mulher é Clara Zetkin. Ela fazia encontros de mulheres socialistas na Alemanha. É uma data comemorativa, na minha opinião, é uma data marxista. Mulher não precisa de dia, porque homem também não precisa de dia. Aliás, a gente ouve as mulheres dizendo, tem orgulho de ser mulher. É porque você tem culpa disso? Você tem mérito por isso? Alguém escolheu o seu sexo? Não existe orgulho de ser branco, orgulho de ser negro, orgulho de ser mulher, orgulho de ser homem, porque nós nascemos, é uma condição que não escolhemos. Então, geralmente, toda vez que uma mulher vai falar, ela diz, eu estou aqui, e ela sempre frisa isso como mulher. Isso é completamente irrelevante. O que importa é o que cada indivíduo quer. E o movimento feminista não consegue entender isso. O livro, ela fala disso, o livro. Também, fala sobre isso. Eu quero avançar e falar do Olavo de Carvalho. A senhora é aluna dele e ele tem tido uma influência no governo e teve um recente atrito entre o Ministério da Educação, algumas pessoas indicadas por ele foram tiradas do governo. Como é que a senhora viu tudo isso? Ele brigou até com o ministro que indicou ele, que foi indicado. É o ministro. Na verdade, Olavo de Carvalho é um verdadeiro pensador independente. Ele é completamente livre de qualquer amarra ideológica e política. Ele não deve favores a ninguém e, por isso, ele não precisa passar pano ou deixar de criticar alguém que ele mesmo tenha indicado. Ele é realmente um pensador independente. E ele, veja bem, ele não é um guru da direita, um guru do governo, porque se a direita ou o governo fizessem o que o Olavo de Carvalho pede, eu acreditaria muito melhor. Ele não tem esse poder, ele tem influência. E o professor sempre disse, o objetivo dele é criar o curso online de filosofia, que tem milhares e milhares de horas de curso. Para vocês terem uma ideia, são mais de 400 aulas de 4 a 2 horas cada uma. Esse curso, que está todo transcrito, milhares de páginas, ele visava construir uma elite intelectual, cultural e não política. Inclusive, ele foi contra a candidatura de muitos dos seus alunos. Eu mesma não pedi autorização dele para me candidatar, justamente para não levar um não, que era provavelmente a resposta que ele diria. Ele é a favor de que nós, conservadores, direitistas, pessoas de bem, retomemos o nosso país, até porque o Percival Pugina, um escritor, escreveu um livro chamado A Tomada do Brasil pelos Maus Brasileiros. O Olavo defende que nós retomemos o nosso país pelas vias culturais, intelectuais, ocupando bancadas de jornais, ocupando cadeiras universitárias, na mídia, Até mesmo porque a esquerda conseguiu colocar dentro da universidade, né, que é onde formam as mentes pensantes. Exato. Então, o professor Olavo sempre defendeu isso, que nós comecemos pela base, ocupando os espaços. E o que o Bolsonaro fez, veja, foi começar pelo topo da pirâmide. Nós elegemos um presidente da República sem ter uma comunidade de base articulada. Então, ele não é o pai disso, ele jamais criaria isso. Se ele fosse criar, ele criaria de baixo para cima. E, aliás, o poder emana do povo, não de cima para baixo. É porque o Bolsonaro nunca leu o livro do Olavo de Carvalho. Não se foda, seja injusto. Acho que ele Provavelmente leu. A senhora é graduada em quê? Sou graduada em História e pós-graduada em Literatura. Historiadora. História. O lançamento que hora vai ser? Onde é? É às 19 horas no auditório do Metropolitan Hotel. Quanto é o livro? O livro na internet varia de R$40 a R$75, depende Mas da resumindo, promoção. professora, tá esgotado o tempo, mas só para você fazer um resumo rápido do livro. Tem esses temas que a senhora tratou, mas o que mais no livro? São 5 capítulos onde eu falo das 5 fases do movimento feminista. Primeiro eu faço um resgate histórico, falando sobre tudo isso. Será que as feministas conquistaram o direito ao voto? O direito a trabalhar? Porque, por exemplo, trabalhar não é direito, a gente trabalha o que precisa. Quem ganha na Mega Sena... Deixa eu mostrar, por favor, enquanto a senhora fala. Então, a gente... Tá todo marcado o livro aí, ó. Eu leio meu próprio livro várias vezes. Eu fiz um resgate, então, da história do movimento feminista, o proto-feminismo, primeira onda, segunda onda, terceira onda, daí depois ideologia de gênero e o movimento feminista como um movimento anticristão. Isso é claro, basta ver o que as feministas fazem com a imagem de Nossa Senhora, com as igrejas católicas. Tá lá na tela, ó. Então, isso tudo está resgatado no livro historicamente para que quem nunca ouviu falar sobre feminismo entenda a história do movimento feminista desde o começo, lá no século XVII, até os dias de hoje. E aqui está o anúncio da sua Isso aí. palestra de hoje, às 19 horas, 22 de março, deputada Ana Carolina. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra recebê-la aqui. Nos ter brindado com Com a sua presença. Muito obrigado mesmo. Às 19 horas, mas me parece que já está esgotado lá Já tudo. quase esgotado. Quase esgotado lá. Metropolitan Hotel. Aí é correr, se não der para assistir a palestra, comprar o livro da deputada. Mas a bancada ofereceu uma mini palestra ao Piauí. Ofereceu, gratuitamente.